Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão, esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem? Tudo vai bem? Se não está, vai ficar. Nosso Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas, assim eu creio. E você crê também? Vamos nessa, vamos orar, vamos abrir o caminho, vamos orar, interligar nossos pedidos, o nosso socorro a Deus. Deus pode fazer todas as coisas, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, entramos na Tua presença nesse dia chamado hoje, Senhor, agora, na Tua presença, pedimos ao Senhor, nos dá essa permissão, Senhor, nos concede o som dos nossos corações e retira de nós tudo aquilo que não Te agrada, meu Pai. Nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, para entrar diante da Tua presença, porque Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus único e verdadeiro. É o único Deus que pode nos socorrer nesse dia. Ó Deus, eu Te peço em nome de Jesus, Pai, atende a aflição do Teu povo, que agora, Senhor, está em uma situação pedindo socorro a Ti. Ó Deus, clamando agora comigo, intercedendo, Senhor, onde eles estejam agora. Ó Deus, atende o socorro do Teu povo, Pai. Pessoas que agora estão necessitadas, pessoas agora que estão aflitas, ou até às vezes, Senhor, não sei, acordaram hoje em um dia, Senhor, que parece que o céu está fechado, parece que as coisas estão escuras, no tamanho sol, tudo claro, mas eles estão vendo tudo escuro porque não estão encontrando saída. Ó Deus, nesse dia de hoje, que o Senhor seja essa saída, esse socorro, esse escape na vida dessas pessoas que estão, Senhor, com os olhos na escuridão e não conseguem encontrar o caminho. Ó Deus, em nome de Jesus, abre, Senhor, porque muitas vezes agora estão pensando até em tirar a própria vida, Senhor. Entra com providência, meu Pai, nesse dia de hoje. Pessoas que agora estão enfermas, Senhor, estão no leito, Senhor. Ó Deus, desesperadas, que não conseguem ver uma saída. Ó Deus, o Senhor é o Deus do socorro, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível. Alcança nessa manhã, Senhor, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com dívidas a pagar, Pai, que não têm conseguido dormir, ó Deus, por causa do agiota que está batendo na porta, por causa das cobranças que estão vindo, Senhor, as mensagens, e ela não consegue dormir, Pai. Ó Deus, que o Senhor seja, Senhor, esse Deus de paz, esse Deus de graça, que pode chegar, Senhor, e resolver situações, tirando toda a ansiedade nesse dia de hoje, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse dia de hoje, a ser um bom administrador daquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te oro. Amém. Dê graças a Deus nesse dia de hoje, porque você está vivo, você está de pé, você é um agraciado de Deus nesse dia de hoje, porque você ganhou esse presente, a vida, a sua. Você está de pé nesse dia de hoje, você está respirando, você está agora provavelmente no horário do almoço, partindo para almoçar. E tem muitos que não tiveram essa oportunidade. Então dê graças a Deus, dê graças em tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje tem recado. Se eu estou aqui é porque tem recado de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse dia de hoje. Já trabalhou na minha mente, meu irmão. Eu comecei a refletir, uma reflexão de ontem, e hoje o Espírito Santo falou para mim, você vai falar sobre isso. Administração, administrar, o ato de administrar, irmãos. Eu fiquei ontem, eu vi um noticiário, né, de uma pessoa que é colega de trabalho, né, da mesma profissão minha, e no mesmo cargo, na mesma situação, e do mesmo função, né, e hoje eu já estou aposentado, essa pessoa também estava, mas aquilo ali mexeu muito comigo, trouxe uma reflexão muito grande, irmãos. O ato de saber administrar, aquilo que é colocado na nossa mão. A gente às vezes pede bênçãos, quero receber bênçãos, me faz prosperar, e às vezes muitas vezes é colocado nas nossas mãos e a gente não sabe dar o valor de administrar aquilo que recebe. E é isso que Deus, através dessa reflexão, falou comigo. É necessário aprender a buscar, e se a gente não tem essa habilidade, não tem esse dom, procure quem tenha, ouça, procure ouvir. Nós não somos sabedores de tudo, irmão, mas Deus, Ele dispensa dons a cada um. Existe o dom de governo, é o dom de administrar. É Deus que coloca no homem. Nós sabemos que
que administrar, irmão, no Aurélio, vai dizer que administrar é gerir, é governar, é dirigir algo que seja próprio ou não, como se a casa, a vida, uma empresa, que mesmo que não seja sua, mas seja de outra, você pode ser esse gestor, você pode gerir, você pode ser esse administrador de uma empresa, você pode ser um administrador da igreja, você entende? Você pode ser um administrador de sua vida, daquilo que você é colocado na sua mão. E é isso que Deus falou comigo, que muitas vezes é o administrador da cidade, o administrador do estado, o administrador do país, de uma nação. Tem que aprender a ser esse administrador. E se não, você não tem esse dom, que é um dom, o dom de governo é um dom. E se você não tem esse dom, aquilo que você recebe, você pode pedir ajuda a quem tem esse dom para poder te orientar e você seguir em frente. Mas para isso a gente precisa ter humildade, que é isso que nos falta, humildade. E a gente vai chegar lá e vai ver isso. Então a reflexão me trouxe, ontem eu assisti um noticiário e eu vi uma pessoa que vive a mesma função minha, o mesmo cargo, tudo, se aposentou e eu vivo hoje uma vida diferente dessa pessoa. Quando eu vi a pessoa praticamente vivendo em uma situação degradante, a casa toda mofada, sem um guarda-roupa, sem uma geladeira, e não é causa de falta de administração. Não soube administrar a sua vida, não soube administrar. Estava ali em uma situação e pedindo socorro, ajuda às pessoas. Não é uma situação que não há necessidade disso, porque não soube administrar aquilo que recebeu. Porque, irmãos, a gente recebe algo, eu me lembrei muito da parábola dos talentos, né? Que está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30, fala da parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, Jesus ali estava exortando, ensinando aos discípulos a usar os dons, os dons recebidos por Deus a serviço do reino de Deus. E estes dons incluem habilidades também pessoais, que é os talentos. Muitas vezes a gente tem talento e a gente tem que usar para essas habilidades que nós recebemos. Isso tudo, o talento é inerente do ser humano e muitas vezes a gente despreza isso, e a gente ignora que existe um Criador, que existe um Deus que está sobre todas as coisas. Eu falo isso muito porque muitas vezes as pessoas vão até uma faculdade de fazer administração, mas ela não tem o dom de administrar. Ela pode aprender as técnicas, ela pode aprender, ter o conhecimento, né, de faculdade, mas quando chega na prática ela não consegue. Às vezes ela tem uma empresa, ela não consegue fazer a empresa prosperar, ela não consegue fazer a sua vida, não consegue gerir a sua própria vida. E aí, às vezes, por falta de humildade, porque muitas vezes Deus dá o dom a uma pessoa que nunca foi numa faculdade, o dom de governar, de administrar, e ele ser um bom governador, um bom administrador daquilo que tem, e até para outras pessoas. Mas às vezes as pessoas não valorizam isso, porque a soberba, o orgulho, isso acontece muito no meio também da igreja, porque às vezes as pessoas confundem liderança com administração. É totalmente diferente. O líder, ele realmente tem ele está à frente, né, da igreja, mas existe o administrador. O administrador é aquele que é como um exemplo, né? Podemos dar um exemplo de um navio. No navio existe o comandante, é o líder, ele é o comandante, mas existe o timoneiro. O timoneiro é aquele que guia, aquele que controla o leme, né? Para dizer o lado que vai, que organiza as coisas. Porque muitas vezes a pessoa é um bom líder, mas ele não é um bom administrador. Você está entendendo o que eu estou falando? E às vezes as coisas não acontecem no meio da igreja, no meio de organização, porque o bom administrador, ele se preocupa com essa situação de organizar as coisas, de botar as coisas dentro seguir aquilo ali em dias. Se tiver necessidade para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, ele tem esse dom dado por Deus e usa a serviço do seu povo, da igreja, quer ver uma igreja sadia, vivendo bem, mas às vezes o líder, ele
sofre de soberba, de orgulho, que não consegue ter essa visão de chamar para perto aqueles que conseguem ter esse dom de administração. Você está pegando o negócio aí. Então estou falando também para a vida. Então aquela pessoa que recebe, né, uma bênção, recebe algo, e aí não consegue multiplicar aquilo que Deus dá. Você está entendendo? Você consegue receber um terreno, eu estou tirando pela minha vida, receber um terreno, desse terreno você construir uma casa, dessa casa você conseguir ter outro imóvel, desse imóvel você consegue ter outro imóvel, desse imóvel você consegue ter outro imóvel. Isso é multiplicação de talento, aquilo que Deus deu na sua mão, você saber valorizar, você saber multiplicar, e isso que Deus quer no meio do teu povo. Deus não nos chamou, Deus criou o homem realmente para governo. Quando Ele criou o homem, colocou no jardim do Éden, Ele deu o governo. Ele disse: agora criamos o homem à nossa imagem e semelhança, e a Ele é dado o governo de toda a criação. Toda a criação está ao governo do homem agora. Só que o homem se perdeu, Adão se perdeu, não obedeceu, não houve obediência. E aí aconteceu esse caos mundial que a gente vive hoje. Muitas pessoas vivendo sem saber administrar o seu tempo, sem saber administrar a sua vida. É necessário aprender a administrar o tempo, irmãos. O tempo. Às vezes a gente quer achar que o tempo, a gente é que faz o tempo. Não é bem assim não. A gente tem que saber que o tempo ele ruge. Amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. Não, é para começar a fazer agora. É planejar, é colocar os planos em dias segundo a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que há uma diferença, né? O Aurélio diz que é gerir, governar, dirigir algo próprio ou não. Mas a Bíblia ela acrescenta mais. Além da gente gerir, a gente governar, a gente precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Essa que é a diferença. Quando eu tiro pela minha vida, eu via que eu tinha esse talento de administrar as coisas, mas só que eu não tinha essa visão em Deus, que existia um Criador, que eu tinha que governar a minha vida, governar as minhas finanças, governar as minhas coisas, de acordo com a vontade de Deus. Eu não tinha essa ligação. E quando isso aconteceu na minha vida, mudou completamente. Aí que começou a haver a prosperidade na minha vida. Antes eu governava, mas não tinha essa prosperidade. Eu não deslanchava, eu continuava me mantendo ali, não passava necessidade, mas me mantinha ali. Mas quando eu comecei a ouvir, a obedecer à vontade de Deus, como administrador da minha vida, as coisas prosperaram. E tudo, eu canso de dizer, depois que eu conheci a Deus e deixei Ele governar, me dar a direção do governo na minha vida, nas minhas coisas, eu não corri mais atrás de bênçãos. Agora as bênçãos que me perseguem, você entende? Há uma diferença. E às vezes as pessoas estão perto de outras, mas por a soberba, pelo orgulho, pela prepotência, pelo autoritarismo, ela não consegue ver no outro que ele pode estar ali te ajudando. Muitas vezes a pessoa só quer ajudar, só quer chegar para ser um ajudador na obra. Vamos seguir aqui juntos. Eu posso mas não ouve, não tem conselho, não ouve as pessoas, porque ele se acha que ele pode fazer tudo sozinho, e não. E aí muitas vezes ele não tem o dom de administrar, não tem o dom, precisa ter o dom, é um dom que existe. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11 vai dizer assim, ó: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, bons administradores, bons governantes da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, quando a gente consegue
viver esse dom de dispenseiro, de bom dispenseiro, de bom administrador, de saber administrar as coisas que Deus nos coloca, principalmente na igreja, no corpo de Cristo, nós glorificamos, nós já estamos testemunhando a soberania de Deus e glorificando a Deus, e bem como também dizendo: eu creio em Jesus, que foi o maior administrador que passou por aqui. Foi o maior dispenseiro, que nos ensinou e deu os ensinamentos, como essa parábola que eu falei dos 10 talentos, que Jesus ensina, dos talentos que Jesus ensina aos seus discípulos. Irmãos, é algo interessante, porque nós precisamos ser esse bom administrador, porque senão você não vai ver as coisas prosperar na tua vida. E se você precisa de alguém, de conselho, ouça, seja humilde. O bom administrador, ele é humilde para também estar ali apoiando, ensinando, ajudando e dando apoio para ver as coisas se desenvolverem, para ver as coisas acontecerem no meio do teu povo. Você entende? Se a gente falar de administrador na Bíblia, a gente lembra logo de quem? De José. José foi um bom administrador. E muitas vezes a gente quer ser administrador nas grandes coisas, né? O que eu quero isso, quero aquilo. E às vezes Deus coloca primeiro as pequenas coisas para a gente ser um bom administrador. Se você for olhar lá no livro de Gênesis, você vai, de Gênesis capítulo 39, você vai ver que a primeira administração para José foi na casa de Potifar. Potifar entrega todas as coisas da sua casa nas mãos de José. Só não entregou a mulher que foi atrás de José, né? Mas José sabia que todas as coisas, José se tornou o mordomo daquela casa, aquele que tinha todo o controle de administrar, de delegar funções, de fazer planejamento, né? de saber organizar as coisas na casa de Potifar. E dali, por causa da mulher de Potifar, José vai parar na prisão. José também foi um bom administrador na cárcere. Você pode ir lá olhar no livro de Gênesis, no capítulo 40, você vai ver que José foi preso e lá ele foi um bom administrador. Ele organizou aquilo que estava totalmente em caos. Até no meio da prisão, que existia um caos, José, como um dom de administrador, ele organizou. E é isso que o administrador ele tem, esse dom, essa capacidade dada por Deus para ver coisas que às vezes o líder, as pessoas, quando o dono da empresa chama alguém para administrar sua empresa, ele é o dono, ele detém todo o poder, mas ele delega aquele para administrar, porque ele sabe que aquele que tem a capacidade para fazer aquilo, você entende? Aqui, isso se chama humildade. Potifar fez isso, chama José e diz: não, aquilo não é comigo não, José, mas você sabe, entrego nas suas mãos. E José foi. No cárcere é a mesma coisa. E depois acontece o quê? José se torna, lá no capítulo 41, governador de todo o Egito, a segunda pessoa do Egito, depois do faraó. Porque o faraó era praticamente o que comandava todo o Egito. E José vem, a segunda pessoa, ele dá, como se tivesse dado a chave de todo o Egito para José governar. José revela o sonho dele e ele diz: quem eu chamarei para ser seu administrador? Não tem outra pessoa com mais capacidade do que você, que revelou os sonhos dados pelo seu Deus. Deus colocou a revelação em José. Deus deu o dom de governar, saber como ele ia fazer no tempo de bonança e no tempo de escassez. Você entende? Que você precisa aprender, e se você não tem esse dom, procure buscar em alguém que pode te ajudar. E entregue a alguém que possa te aconselhar, te ajudar para você poder prosperar. E foi isso que José fez prosperar o Egito e tirou não só o Egito, mas toda a terra da fome naquela época. Deus tinha um propósito, Deus tem um propósito. Quando Ele leva alguém, dá esse dom de administração, é para trabalhar para o teu reino, para ajudar as pessoas, ajudar os necessitados, aqueles que precisam, aquelas pessoas que também
no corpo de Cristo precisa de alguém que possa administrar, fazer as coisas acontecerem na igreja, organizar a igreja. O administrador é aquele que olha o financeiro, que está no tempo, que está em todas as decisões da igreja, você entende? Ele está ali para fazer parte, para poder encaminhar as coisas. Deus me fez ver isso ontem, né, através de uma reflexão, que eu vi uma pessoa na mesma função, na mesma situação minha e passando necessidade, porque não soube administrar a sua vida. Não soube administrar a sua vida com aquilo que Deus colocou na sua mão, ele se perdeu. E hoje precisando de ajuda de outras pessoas. E para a glória de Deus, hoje eu posso dizer que eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus pode todas as coisas na minha vida, sem passar o tempo de bonança, sem passar o tempo de escassez. Mas eu sei viver, porque hoje eu vivo na vontade de Deus. Ele é que nos coloca esse dom de administração. Então pega essa mensagem. Deus quer que você viva uma vida próspera, uma vida abençoada. E para isso, você precisa administrar a sua vida, administrar o seu tempo, administrar as coisas espirituais. Aqueles dons que Deus nos dá é para usar para o meio do corpo de Cristo. Você entende? Pega essa mensagem no dia de hoje, que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, em nome de Jesus. Beijos.